Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram. Meu nome é Santiago e aqui nós ensinamos como vocês podem faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Pois é, e vocês estão numa linha de conteúdo que se chama Mentoria ao Vivo com a comunidade do Combo Rural. Tá? Então, nessa mentoria de conteúdo, a gente recebe um profissional da comunidade do Combo Rural para a gente conversar, tirar dúvidas, alinhar algum serviço que está sendo feito e orientar de alguma maneira, né, aquele profissional da comunidade no faturamento de acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Então, a gente sempre aprende muito com todos esses bate-papos e hoje nós vamos ter mais um. Tá? Então, fiquem muito atentos, peguem papel e caneta, que sempre é um caso novo aqui que a gente discute, que a gente faz análise, tá? Vamos chamar a Arlia Carla aqui, tá, pessoal? Para a gente fazer o nosso bate-papo. E vocês já vão clicando no like aí, tá? Arlia Carla, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Me fala aí, da onde é que você está falando? Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Pois é. E como é que você veio parar aqui em uma live com a gente da GNSS? Eu sou corretora de imóveis, Sim. Então eu estou sempre me atualizando nas áreas. E Sim. documentação é uma área muito importante, então muito pedida também pelos clientes. E como eu moro em área rural, então assim, a regularização de imóveis rurais aqui é muito grande a procura. Então, por isso eu estava pesquisando no YouTube e acabei encontrando a GNSS Engenharia. Aí comecei a acompanhar vocês, já acompanho vocês há uns 2 anos, mas é verdade. Legal. Mas assim, sempre acompanhando, achando o material de vocês maravilhosos, assim, as lives, a gente aprende muito, só nas lives a gente já aprende muita coisa. Aí eu pensei assim, poxa, se só com isso eu já aprendi tudo isso, imagina o curso completo, né? Então, é isso. Aí peguei a última vez que eu consegui, aí entrei aí para o curso de vocês. Estou muito satisfeita, graças a Deus, seguindo o passo a passo, que é muito prático, muito bom. E na primeira dica que vocês dão de divulgação, né, do nosso trabalho, eu já consegui o primeiro cliente, aí fiquei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas legal. É isso. Então, vamos te ajudar nesse primeiro cliente, tá? Pode ficar tranquila que a gente vai tentar entender tudo aí, né? Para a gente desvendar esse mistério dessas documentações aqui, né? Então, a gente botou até o título aqui, como analisar as documentações rurais. Inclusive, a gente está colocando aulas novas sobre isso, tá? Nas próximas semanas, a gente vai estar colocando mais aulas dentro do treinamento sobre isso. E vamos tentar desvendar esse mistério. Mas antes da gente entrar nessa parte técnica, eu queria entender, né? Demorou 2 anos aí para você fazer parte da comunidade do Combo Rural, né? Verdade. O que foi que a gente falou das últimas vezes que você percebeu, poxa, agora é a hora? Teve alguma coisa que você falou assim, não, agora eu acho que dá para ser? Na verdade, eu vou ser sincera com você. Desde o início que eu comecei a acompanhar o conteúdo de vocês, eu já tinha certeza de que eu precisava da ajuda e do material de vocês, porque já era muito completo. Que no meu momento financeiro não estava podendo mesmo, entendeu? Mas desde as primeiras vezes eu já tinha certeza que eu ia fazer parte do Combo Rural. Só que era só o momento mesmo. Mas quando eu tive a oportunidade, eu fiquei assim, seguindo os dias certinhos, entendeu? Tanto é que eu fui uma das primeiras a comprar o Combo Rural dessa minha turma, entendeu? Sim. Mas foi só isso mesmo. Entendi. Que legal. Mas fiquei 2 anos acompanhando vocês, assim, babando, né? Querendo fazer parte, mas é assim. Que legal. Então, talvez você esteja também fazendo
Talvez você esteja algum tempo seguindo a gente, 2, 6 meses, um mês, tá? Então, o ideal é que você participe do evento, né? Para você entender de como funciona todo esse processo aí para fazer parte da comunidade do Comboral, você que está aí com a gente. E qual foi a estratégia de marketing? Você falou assim, não, quando eu entrei eu vi aquela estratégia de marketing, né? Executei e consegui já esse primeiro cliente. Qual a estratégia de marketing? Fiquei curioso agora para saber qual delas. Eu fiz duas, a do carro de som, né? Sim. Que eu coloquei do carro de som, e numa revista local da cidade, que temos Sim. uma revista local aqui. Então, essa eu anunciei. E o primeiro cliente veio através dela, da revista local. Que legal, que legal. Nessa revista, uma revista para os proprietários? Como é que é? Você mora na área rural, não é isso? Isso, moro na área rural. É uma revista local para comerciantes em geral, entendeu? É uma revista que tem assim todos os anúncios dos comércios em gerais aqui da cidade. Aí tem comércios e serviços, né? Então quem faz Isso. serviço também faz anúncios, né, nessa Sim. revista. Sim. Que legal, que legal. Eu vou até falar para Murilo isso aí, né? Ele não fala de revistas assim, ele não comenta de revistas assim. Mas pode ter, né? Tem. E tem também o jornal, né? O jornalzinho local. Esse eu ainda não coloquei, mas vou colocar. Sim. E acaba que aquelas revistas também conectam com aqueles proprietários de imóveis rurais, né? Porque geralmente Sim. eles têm área urbana e uma área rural, né? Sim. Uma casa na área urbana e uma casa na área rural, e uma fazenda, um imóvel, às vezes dorme no imóvel urbano, não é isso? É verdade. Acontece muito aqui. Sim. Perfeito, que legal, que legal. Só para ter uma ideia, quanto se você puder dizer, né? Quanto é que você investiu para botar essa revista, para botar essa propaganda nessa revista? Eu paguei R$ 200, meia página da revista, mas por 6 meses. Caramba, então você ainda vai ter 6 meses aí de anúncio na revista. Sim, por R$ 200. Então, sim. Você foi bem válido. Com certeza. Você botou alguma foto daquele material lá do Kit Venda? Com certeza. Me senti muito mais confiante e segura em fazer dessa forma, né, com o material de vocês. Então, assim, quando eu vi a data da revista para publicar, eu disse assim, é agora, já estou com o material deles aqui, é só colocar, já vem tudo pronto, gente. Então, assim, é perfeito, é só colocar os nossos dados, entendeu? Aí fiz. Tá ali, ficou lindo. Eu quero ver, tá? Eu quero ver na revista. Manda uma foto lá pra gente, tá? Vou Eu quero mandar. ver, inclusive, publicar aqui também, nas nossas redes sociais aqui, Tá tá? bom. Que legal, que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, ó. E aí você fechou esse cliente ou você ficou de passar esse orçamento para ele? Não, eu fiquei de passar o orçamento, porque apesar de eu já estar com o curso todo completo, eu sigo muito passo a passo do curso, então eu não cheguei na parte de orçamentária, entendeu? Sim. De dar os orçamentos. Aí eu pedi a documentação a ele, para eu poder analisar a documentação e pedir um prazo para eu estar retornando a eles. Tá bom. Tá. Então vamos tentar esclarecer aqui tudo que você precisa para você ficar mais fácil para você elaborar esse orçamento, tá? Ok. Bom, me conta um pouco da história desse imóvel. Ele contou para você essa história desse imóvel aí? O que ele tem? Pode falar. Sim. Posso falar? Pode, por favor. Desculpa. Esse imóvel, ele tem registro de imóvel, só que a pessoa que teve o registro vendeu para outras pessoas que não fizeram registro, foram fazendo promessas de compra e venda, contrato particular. Então, assim, até esse meu cliente só tem uma promessa de compra e venda e ele quer regularizar. Mas esse imóvel eu já vi que ele tem inscrição ele tem NIRF, então ele tem inscrição também como
como um produtor rural, entendeu? Sim. Você está falando CCIR? CCIR, ele tem. Certo. Só que eu ainda não pesquisei se ele tem os outros, né? Os outros registros, eu não pesquisei. Tá. No E ele caso, quer... ó, eu vou fazer assim, tudo que você for falando, eu vou compartilhar um bloco de notas aqui que a gente vai escrevendo e juntos a gente vai desvendando um pouco desse mistério aí para ao final a gente fazer algumas conclusões, tá? Pode ser? Ok. Uhum, pode. Mas pode ir falando, tá? Eu te interrompi. Não, aí ele tem essa documentação e ele perguntou como que poderia para regularizar, para ter o registro definitivo, né, no nome dele. Certo. E aí eu falei para ele que eu pegaria a documentação para poder ver o que ele tinha, antes de dar uma resposta para ele, porque poderia ser que estivesse faltando algumas coisas. E só que eu já pensei na uso capião, não sei se é cabível Sim. dessa forma. Parece que é, né? Que vem de uma área matriculada, que foi vendida, né, por posse, e acaba que foi vendida para um, depois foi vendida para o outro, né? E Isso, acaba que o último posseiro não tem muito contato com o cara que está lá no nome da matrícula, exatamente. né? Isso. Então, essa venda fica um pouco impossibilitada. Mas o seu cliente, para fazer uso capião, ele precisa cumprir alguns critérios, né? Que a gente traz ali no módulo de uso capião, alguns critérios para cada tipo de uso capião. Porque talvez, por exemplo, se a posse não for mansa e pacífica, ou seja, alguém ali está querendo uma reintegração de posse, já deu entrada em algum processo, não cabe uso capião, né? Se, por exemplo, se a área dele, se ele não tiver os anos de posse, até mesmo com a venda, também não cabe uso capião. Então a gente tem que fazer uma análise em cima de tudo que você falou aqui, tá? Para a gente ter uma conclusão melhor do que ele pode fazer. Ok? Ok. Beleza. Eu estou compartilhando a tela aqui. Deixa eu ver se você está vendo. Você está vendo, né? Estou. Pronto. O nome do imóvel qual é? Buraco da Onça. Olha só. Que criatividade. Buraco da Onça. E a forma que eu vou fazer aqui, Alia Carla, é a forma que você vai fazer também nos outros imóveis. Tudo que eu estou perguntando aqui, né? A forma com que a gente está fazendo esse é a forma com que a gente vai fazer aí as análises dos outros imóveis, tá? Ok. E inclusive, eu vou aqui abrir o diagnóstico aqui, só para você ver. Só um minuto. E aqui, ó, vou até copiar aqui. Vou até copiar aqui, porque essa é a parte do diagnóstico, né? Então, qual o objetivo do cliente? É regularizar o imóvel dele, né? Sim. Regularização completa. Ele não tem o objetivo de desmembramento, de vender, né? Não. O objetivo de regulação completa. A história do imóvel é que foi comprado a posse de área matriculada. Isso ocorre bastante aí? O pessoal tem uma área matriculada e acaba comprando a posse, vai comprando posse de posse. Muito, muito. Sim, a maioria dos documentos daqui são assim. Então, aí tem um mercado enorme para regularização.
Tem, desse tipo, né? tem. Assim como todo o Brasil, né? Você, como corretora de imóveis, você deve ver bastante isso, né? Direto, muitas vezes. Perfeito. Isso realmente acontece pelo Brasil todo. É como se tivesse a gente enxugando gelo, né? Regulariza a área está matriculada e desregulariza, né? É verdade. Incrível. Por isso que a gente fala aí da demanda infinita que nós temos aí. É Tá? muito grande mesmo, é. Essas perguntas aqui, Alia Carla, são as perguntas que você vai responder na hora de montar o seu diagnóstico. Tá? Uhum. E hoje, como está hoje a ocupação do imóvel? Hoje ele vive lá no imóvel? Sim, ele mora lá, ele tem comércio lá, entendeu? Ele habita lá já há 12 anos. Pronto, olha só que legal. Um dado interessante que você me deu aí, tá? Há 12 anos. Ele quer que o imóvel fique totalmente irregular, né? Ele não quer desmembramento, ele quer totalmente irregular. Ele falou que pretende pegar algum financiamento, algum crédito, não, né? Não, não, mas eu expliquei para ele que isso seria bom, a regularização, até para esses benefícios. E como ele é rural, ele pode ter essas facilidades, né, de Sim, financiamento, empréstimos, até para melhorar o comércio dele. perfeito. Mas você vê, né, como são as coisas. É aquilo que a gente fala. Aquele proprietário de imóvel rural, quando ele sabe que está irregular, ele quer ficar regular, né? Você vê nesse cliente que ele não tem nenhum motivo aparente para o imóvel estar regular, mas ele quer ficar regular porque ele quer tudo certinho, Sim, né? é, Mesmo você falando, ó, você pode fazer isso, mas não, eu quero ficar regular. Depois é, eu posso até pensar em outras coisas, mas nesse momento eu quero regular. é Que legal, verdade. né? É. Você vê o que é, né? Educar aquele cliente. Aquela propaganda que você fez ali tocou, né, em alguns pontos para ele. Falou, poxa, alguém já tinha me falado isso. Ou realmente o meu imóvel está irregular. E na sua conversa você explicou para ele e acabou que ele despertou aí a vontade de regularizar o imóvel rural dele. Sim, verdade. E aí a gente volta àquela pergunta aqui, né? Algumas perguntas que você já respondeu, mas eu só vou reforçar aqui. O imóvel tem matrícula? Tem. Sim. Matrícula. Matrícula em nome de outro proprietário. Em nome de outro proprietário. Você sabe o número da matrícula? Ah, desculpa, eu não anotei aqui, mas eu estou com o documento aqui, eu posso dar uma olhada. Inclusive, você me mandou uma foto aqui, tá? É, Você me mandou uma foto apenas da seção de direitos possessórios, né? Esse documento de cessão de direitos possessórios, inclusive, acho que você me mandou uma foto aqui. uhum. Esse documento. Pessoal, fiquem atentos, tá, pessoal? A gente está fazendo aqui um diagnóstico do imóvel rural, ou seja, a Lia Carla aqui está trazendo um imóvel rural na prática e a gente está fazendo uma análise aqui junto com ela, tá? Então, isso requer uma calma para a gente verificar tudo que o imóvel possui, tá? Então, esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer aí para fechar qualquer serviço. Nesse caso aqui, a gente vai oferecer um serviço completo. Então, a gente precisa analisar todas as documentações do imóvel, ok? Essa fase que a gente chama aqui do diagnóstico do imóvel rural, tá?
Então, você viu aqui que a gente trouxe esse exemplo de um imóvel rural que ele é posse e foi vendido apenas a posse. A área já tinha matrícula, ou seja, já era registrado no cartório de registro de imóvel, e foi se vendendo ali, em vez de passar o domínio, se passou a posse. E acabou que chegou hoje no cliente de Arlia Carla, que ele quer regularizar. E a gente está fazendo essa análise aqui de tudo que ele tem, para mostrar o passo a passo o que a gente vai precisar fazer, executando essa metodologia da regulação completa, tá? Porque é assim que a gente consegue agregar mais valor ao nosso serviço e cobrar um preço maior, um preço mais robusto, né, para que a gente chegue aí a entregar o que ele precisa e faturar acima de 15 mil reais por mês com a regulação de imóveis rurais. Vamos lá. Você me mandou aqui uma foto de uma escritura de posse. Uhum. Sim. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Você me mandou uma certidão, né, uma foto da cessão de direitos possessórios. Posso abrir aqui? Pode, claro. Pronto. E aqui eu tenho uma foto da escritura. Aqui não tem matrícula nessa foto. Mas vamos ver aqui. Tá. Uma imagem, uma outra imagem aqui e uma certidão do ITR. Tá. Vamos vir aqui, que eu vou abrir aqui e vou analisar contigo essa. Vou analisar contigo aqui. Você mandou uma certidão para mim, tá? Isso. Agora, uma certidão do ofício de notas, tá? Aqui uma escritura de compra e venda. Será que essa escritura foi registrada? Eu só tenho essa foto aqui inicial, tá? O ideal é você analisar, né, nesse documento aqui, se ao final desse documento tem algum carimbo do registro de imóveis. Porque se tiver algum carimbo do registro de imóveis, pode ter sido registrada uma escritura pública de compra e venda, tá? Que foi feita no tabelionato. Uma escritura pública de compra e venda que não está registrada no cartório de registro de imóveis, ela apenas serve como um documento de posse a justo título, que ainda não foi registrada. Tá? Entendi. Uhum. Eu posso... E aqui, ó, eu vou... Aqui eu tenho outro documento aqui, tá? Que eu vou abrir aqui também, que é o que você mandou para explicar para o pessoal. Vou explicar para você também, que é uma escritura de cessão de direitos possessórios, né? Isso. Escrituras de cessão de direitos aquisitivos, tá? Então eles fizeram essa escritura aqui no tabelionato, tá? Mas isso aqui, se você apenas passa a posse do imóvel, tá? E aí você precisa saber também se sempre verificar se tem algum carimbo do registro de imóveis. E lá nesse carimbo geralmente tem matrícula, tá? Então, vamos lá. Alia Carla, o que é que a gente faz aqui, né? Como a gente orienta a fazer essa análise? Olha só. Para a gente ter um imóvel rural hoje, né? Um imóvel rural partindo do zero hoje, ele precisa ter CCIR, que é o primeiro, que é o CPF do imóvel rural, tá?
Então, vamos lá. O imóvel que está partindo hoje precisa ter CCIR. E hoje, para o imóvel rural, ser imóvel rural hoje, ele tem que ter CCIR. E aí o INCRA, para ter o CCIR, ele considera alguns tipos de documentos. Tá? E esses tipos de documentos a gente utiliza como base, né, para a gente trabalhar com a regularização do imóvel rural. Tá? E quais são esses documentos? Seria aqui, ó, vou até compartilhar a minha tela aqui, tá? Novamente, para você ver que seria o documento de criação do CCIR. Um documento de criação do CCIR. Eu vou colocar aqui, ó, manual do CCIR. Manual do CCIR. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Você está conseguindo ver o manual aí? Estou. Pronto. Aí, o que é que a gente, para a gente se orientar nessa questão da documentação, a gente usa esse manual do CCIR como base. Ok. Tá? Aí a gente vem aqui, ó, no manual aqui, mostra tudo como declarar o próprio CCIR. Mas a gente vai querer o que aqui? A gente quer essa parte aqui, ó, documentação comprobatória. Tá? E aí, nessa documentação comprobatória, para ele tem 3 tipos de documentos que tem do imóvel rural. Tá? São 3 tipos de documentos. Que que a área pode ser registrada, documentação de uma área registrada, tá? Uma documentação de uma área de posse a justo título, ou seja, como eu falei, ele tem algum documento que pode ser registrado, mas ainda não foi. Por exemplo, um título. O Estado deu um título para ele, né, daquele imóvel, mas ele não registrou ainda. Ou seja, ele tem um documento de posse a justo título. Tá? Ele tem uma escritura pública de compra e venda, né, que ainda não foi registrada no cartório de registro de imóveis. Ou seja, ele fez a escritura, mas ainda não foi no cartório para passar o nome dele, para passar o domínio. Então, ele tem um documento de posse a justo título. E são diversos documentos que existem, tá? Muitos deles eu nem vi. Por exemplo, olha só. Escritura pública de compra e venda, escritura pública de doação, de dação em pagamento, de permuta, de divórcio e partilha, de inventário, de divisão amigável, escritura, título judicial com carta de sentença, formal de partilha, carta de adjudicação, né, carta de arrematação, mandado, título expedido pelo porteiro público, que eu falei, né, e aí vai, tá? Certidão, e aí diversos documentos que comprovam a posse a justo título, que ele ainda não foi registrado, mas pode ser passível de registro. Quem vai decidir é o oficial do cartório. Você vai levar esse título para lá e ele vai decidir se registra ou não, se está com alguma pendência ou não. Tá? Entendo. Então, área registrada, que geralmente a comprovação de uma área registrada, você vai pedir uma certidão daquela matrícula. Tá? Muitas pessoas ficam com aquele documento antigo, de uma escritura pública que foi carimbada, né, e ele tem aquele carimbo ali com aquela matrícula. Mas o ideal é pedir uma certidão de ter o teor, que ali vem descrevendo tudo que tem na matrícula. E aí, principalmente nesses casos aí que a gente está trabalhando, quando a gente envolver uma área registrada, sempre pedir uma certidão de ter o teor, mesmo que aquele proprietário de imóvel rural traga para você aquela escritura com carimbo ali, com aquela matrícula. Mas pode ter ocorrido outras transações naquela matrícula. E o ideal para você ver isso é tirando uma nova certidão. Compreendo. Beleza? Então, quem tem matrícula é uma área registrada, é considerado para eles uma área registrada, e o que comprova seria essa certidão imobiliária, né, que geralmente é comprovada por uma certidão de ter o teor. Tem outros tipos de certidões,
Mas aqui a gente trabalha aqui, né, para a regularização de imóveis rurais, é uma certidão de inteiro teor da matrícula. Em alguns casos, os imóveis vão ter número de transcrições, que aí ele retrata aqui, que é anterior à matrícula, tá? E eles tinham número no livro de transcrições. Em, acho que 1963, se eu não me engano, se passou a ter as matrículas, tá? Mas você pode pegar alguma situação que está no livro de transcrição, mas a mesma situação, pede uma nova certidão de inteiro teor. Então, aí a gente falou de áreas registradas, né? Área de posse a justo título, né? Área registrada, quem tem matrícula. Tem a matrícula registrada no cartório de registro de imóveis em nome daquele proprietário. Área de posse a justo título, que são todos esses documentos aqui, tá? E área de posse, por simples ocupação. Então, são 3 tipos, né? E é uma área de posse por simples ocupação. O que seria, talvez seja o seu caso, né? Ele tem uma área de posse, ele não tem nenhum documento a justo título, ou seja, ele não tem nenhuma escritura de compra e venda que o vendedor vendeu para ele. Por quê? Porque o vendedor vendeu para outro que vendeu para ele, né? Então, não tem esse fato aí, né, ligando o vendedor a ele, tá? Então ele foi comprou uma posse, E para o INCRA, para ser criado um CCIR com posse, ele aceita alguns tipos de documentos, né? Ele aceita esses tipos de documentos para uma área registrada, para criar o CCIR. Ele aceita esses tipos de documentos, né, de área de posse a justo título para criar aquele CCIR. E na área de posse por simples ocupação, ele aceita alguns desses documentos aqui, tá? Quais são eles? Ata notarial, que é feita no tabelionato, tá? Uma declaração expedida pela prefeitura, pelo sindicato do município de localização do imóvel, ou pela Embrapa, pela Ematel ou outro órgão de assistência técnica, tá? Assinada em conjunto pelo possuidor e os confrontantes, atestando que o interessado exerce posse sobre o imóvel. Ou seja, geralmente é esse documento que é feito, né? Porque você vai se deparar muito aí, ali a Carla, com documentos que são contrato de gaveta, que a gente chama. Isso. Tá? Que não é um documento que comprove a posse a justo título e não é nenhum documento que é exigido para o INCRA aqui para criar a posse. E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer um documento de posse que o INCRA aceite, para a gente começar a nossa regularização. Como seria esse documento? Pronto, são esses aqui, tá vendo? Entendi, que está no manual. Que está no manual. Uma ata notarial feita diretamente no tabelionato. Geralmente, a gente trabalha muito aqui com a declaração de posse pelo sindicato, geralmente pelo sindicato ou prefeitura, tá? Aí você leva esse modelo, geralmente eles têm esse modelo já, né? Uhum. Mas aí você pode levar esse modelo, lá no módulo bônus tem esse modelo de declaração de posse, tá? Uhum. E aí ele coloca aqui, ó, identificação do posseiro, dados do imóvel e confrontantes, área do imóvel, né? Tudo certinho aqui, como eles querem que seja essa declaração. Um outro documento é um documento denominado de cessão de direitos de posse, ou cessão de direitos possessórios, registrado no livro de títulos de documentos do serviço notarial, ou seja, no tabelionato de notas. Tá? Esse documento aqui é o documento que comprova a passagem de uma posse. É aquele que eu te falei. Fazem diversos contratos de gaveta, que a gente chama. Mas o documento que passa a posse é um documento de cessão de direitos possessórios. Tá? Então, tem diversos tipos de documento que o pessoal faz aí, né? Mas o documento que passa a posse, se você for vender uma posse hoje, é um documento que você faz de cessão de direitos possessórios. Tá? Então, esse é o documento que, por exemplo, quando o seu cliente comprou, ele deveria ter feito esse documento aqui para comprar a posse dessa outra pessoa que estava naquela posse ali. Entendi. Murilo, uma pergunta. Eu tenho aqui
uma certidão antiga que está escrito assim, o registro da compra e venda sob o número de ordem. Posso te passar o número? Pode. Se quiser, pode mandar aí, tá? É 1095. Tá. O número. Aí tem cartório de registro de imóveis? Tem um carimbo? Ou é tabelionato? Não, é cartório. De registro de imóveis? É. Verifica aí, por favor. E é isso que a gente tem que ficar atento. Em qualquer documento de posse e ajuste de título, se a gente não tem o carimbo do cartório colocando ali o número de matrícula, geralmente tem o carimbo registrado aí no livro 2, né? Tem lá livro 2 ou livro 3. Isso, está escrito livro 3, é o terceiro ofício, livro 3A, Sim. Tem a folha 182. Sim. Aí tem o número de ordem, 1095. E a matrícula? Tem mate? Não tem. Tem até a data aqui, de 1944. Caramba! Então ele pode ser uma transcrição, tá? Essa Entendi. pode ser um documento bem antigo. Olha só, esse documento aí é um documento do antigo proprietário lá, Isso, do primeiro que tem a escritura. Que tinha escritura, né? Isso. Tá, beleza. Tá. Então, vamos esquecer um pouco esse documento agora e vamos focar aqui só para a gente concluir e a gente vai... Não vai mudar muita coisa, não, se ele tiver ou não essa matrícula aí, tá? Ok. Mas, olha só. E aí, só para concluir, tá? Outros documentos de posse é um documento de reconhecimento de posse, né, de uma ação discriminatória ali, e um documento particular se o imóvel já está lá no SNCR, tá? Ok? Ele pode... O documento que já tem CCIR, ele permite você colocar algum documento particular, né? Algum outro tipo de documento para fazer essa transferência, tá? Mas não é o nosso caso. Então, geralmente, quando o nosso cliente ele quer passar por um processo de regularização e ele é uma posse, a gente pede para ele fazer aqui uma declaração de posse. Porque ele já tem algum documento e ele vai precisar ter um documento de posse válido para a gente iniciar todo o nosso processo. Tá? Ok. Dito isso, você entendeu essa classificação desses 3 tipos de documentos? Sim, sim, perfeitamente. Pronto. E, então, voltando aqui, vamos abrir o nosso diagnóstico novamente aqui, tá? Pronto. Tem matrícula? Tem, mas está em nome de outro proprietário. Tá? Qual outro documento de posse ele tem? Você conseguiu identificar qual documento de posse foi passado para ele? Qual seria essa escritura de cessão de direitos aqui? Cessão de direitos aquisitivos. Outorgante cedente, Ana Carolina. Isso. Quem é o seu cliente? Meu cliente é Sebastião, entendeu? Sebastião Wellington. Tá, é porque eu só tenho uma foto aqui. Eu não tenho... Aí, no caso, essa escritura de cessão de direitos se refere a ele? Sim, sim. Então, pelo menos aí, né? Ele já está com um documento válido. Escritura, cessão de direitos. O ideal era ter o termo posse, cessão de direitos possessórios.
Está escrito só cessão de direitos aquisitivos. Pois é. Eu não. Aí é uma tentativa para ver se o INCRA vai aceitar esse documento, tá? Como posse. Sim. Senão você vai ter que fazer uma declaração de posse. Ok? O imóvel tem CCIR? Tem. Pelo que eu vi aqui que você mandou, não tem. Não tem. Não, desculpa, tem inscrição de. NIF. Não, tem inscrição, cadastro de produtores agropecuários. Certo. Esse cadastro é um cadastro aí que é feito, que deve ser feito para aquele produtor. Mas seria o número do CCIR, tá? Vamos tentar consultar aqui, mas eu queria que você me dissesse algumas informações antes também, tá? Para a gente tentar consultar. Talvez tenha. É porque a única coisa que eu tenho aqui é o NIF. É o NIF. E foi esse documento que ele passou para você, não foi? Foi. Pronto. Tem número do NIF. Agora é CIB, tá? É o mesmo número, mas agora vai se chamar CIB. É a mesma coisa. Qual a área que tem aí? 14,5 hectares. 5 hectares. Nessa escritura de cessão de direitos de cessão de direitos, qual a área que cita aí? Está escrito mais ou menos 6 alqueires. 6 alqueires. Quanto é um alqueire aí? Sabe dizer? 48 mil metros quadrados. Dá mais ou menos, essa multiplicação dá mais ou menos os 14,5 hectares? Sim. Tá exato ou dá mais ou menos? Mais ou menos. Aqui, ó. Conseguindo abrir a calculadora aqui. Conseguindo abrir a calculadora aqui para a gente calcular. Deixa eu ver. Achei. Vamos lá. Calculadora aqui. Quantos alqueires? São 6. 14, são 6, mais ou menos 6 alqueires. 6 vezes 48. Quanto é um alqueire? 48 mil. 48 mil. Então, 6 vezes 48 mil. Deu 28 hectares. Será que não é 4.800 metros quadrados, um alqueire? Não sei, não. Bom, ele me passou essas informações, Murilo, então realmente eu não sei. Porque aqui deu 288 mil hectares, tá? Se eu vou considerar 6 vezes 4.800, vai dar 2 hectares. Talvez o alqueire não seja 48 mil metros quadrados. 48 mil metros quadrados. Vou colocar aqui, tá? Mas vou colocar aqui conferir. Pronto. CCIR talvez tenha, ITR 14 hectares. Cadastro ambiental rural, ele falou alguma coisa? Não, não tem. Não tem. Algum georreferenciamento, alguma medição antiga? Também não. Não, né? Não. A gente tem algumas informações aqui que é do ITR, mas o ITR está no nome de uma outra pessoa, não é isso? Sim, sim. Tá.
Qual o nome da fazenda mesmo? Fazenda Buraco da Onça. Buraco da Onça. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou mostrar. A gente vai tentar fazer uma pesquisa rápida aqui para saber se a gente acha esse CCIR dele ou dela, né? Porque pode estar no nome dela ainda, né? Tá, acredito que esteja. Ele já comprou há 12 anos e não mudou nada desses cadastros. Não. Do jeito que passou para ele, ficou, entendeu? Não, só com aquele Caramba, documentinho mesmo de de posse. gaveta, praticamente. Pronto. Vamos tentar trazer a regulação completa para ele. Rio de Janeiro, não é isso? Ó, eu estou vindo aqui, sabe, só para ficar claro, estou vindo no sistema do INCRA, que é o SNCR, tá? E eu vou pesquisar aqui os imóveis rurais para ver se tem CCIR cadastrado em nome dela e em nome com o nome dessa fazenda. Vamos lá. Vai ser uma sondagem, tá? Qual o município mesmo? Miguel Pereira. Aí eu baixo aqui uma tabela Excel, tá? Essa aula a gente tem lá na comunidade do Combo Rural. Ok. Ó, você vê que aqui não aparece o nome completo das pessoas. Antes aparecia, mas agora eles não aparecem. O nome da fazenda que está no ITR, aí que você tem, qual o nome que está mesmo? É o mesmo nome ou é outro? Buraco da Onça. Buraco. Deixa eu ver se eu acho. Olha só, achei Buraco da Onça. Ali a Carla tem uma tem uma fazenda de 14,5 hectares. Essa é você? Na verdade, essa história é uma longa história. É porque isso aí já foi passado, entendeu? E continuou no meu nome. E esse Sebastião? É a pessoa que ficou com a propriedade. Que é o que você quer regularizar em nome dele. Regularizar para ele, isso. Tá. Então você possui 50% do imóvel e ele também. Na verdade, não. Estou só regularizando para ele porque ele viu o meu anúncio, aí me procurou, entendeu? E como essa já fez parte das minhas propriedades, Sim. então, mas passei para ele. Tá. Então, olha só, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui tem um número aqui, tá vendo esse número aqui? Esse é o número do CCIR. Olha só, eu achei esse número aqui, tá? Eu achei esse número aqui. Então, essa área, ela tem CCIR. Se ela tem CCIR, e aí, pessoal, fiquem atentos, né, porque isso aí ocorre muito. Olha só, aquele proprietário, ele tinha CCIR, ele tinha ITR, né? E acaba que uma outra pessoa vendeu. Se ela vendeu, não se cria novos CCIRs e novos ITRs, tá? Não se cria. Você tem que passar esse CCIR. É uma transferência de titularidade, tá? Não se cria novos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aí você vai vir aqui, ó, olha, Carla, e já vai aqui emissão de CCIR. Vamos ver se abre aqui esse link.
Olha só. Aí eu já tenho o código do imóvel rural aqui, ó. Eu já tenho o código do imóvel rural. Eu tenho aqui o Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o município? Miguel Pereira. Miguel Pereira. E aí, no caso, vai precisar do CPF do titular, tá? Uhum. Que aqui, no caso, pode ser o dele, pode ser o dele aqui. Se você quiser passar, eu emito aqui. Tem algum problema? Não, não. É porque eu não sei se você ainda viu que isso aí está no meu nome, então não passou para ele. Você quer passar o seu? Assim, 091, Mas tá no nome dos dois, tá? tá? Tá 50% para cada. Pelo que eu tô vendo aqui, mas vamos ver. 091 554 554 75701. 75701. Vamos ver se a gente emite aqui. Dados informados divergentes. Você quer o dele? É. Vamos lá, vamos ver se eu copiei aqui o certo. Só um minuto. 6. É. Pode estar cadastrado com o nome com o dele, tá? Como titular. Aí por isso que não veio. Me diz o município de novo. Miguel Pereira. Desculpe, eu tenho essa deficiência. Esqueço. Fica tranquilo. Vá, diga aí. É 0010 85 607 28. Inválido. 001 085 607 24, desculpa. Ó, emitiu, tá vendo? Então, o seu Sebastião, ele já tem CCIR em nome dele, ele nem sabe. Nem eu. Nem você. Acabamos de descobrir aqui, ó. Inclusive, vocês estão com a dívida de R$ 43 do INCRA. Tá? Eu? E esse, Ou ele? Ou os dois? os dois. Aqui consta, tá? Que você tem 50% da detenção e ele 50%, tá vendo? Entendi. Ok? Como é O que é que Desculpa. E Pronto. nessa regularização, eu tenho como passar tudo isso para ele, né? Tem sim. No caso, é ele que está querendo regularizar, não é isso? Sim, sim. É porque nós fizemos uma negociação e essa propriedade ficou para ele. Tá. Eu vou colocar aqui só para eu não esquecer, senão eu vou ficar te perguntando. Só que isso já tem bastante tempo, entendeu? Pois é. Então é isso, né? É isso que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que, quando passa o imóvel, tem que passar todos os cadastros. E por isso que tem serviço para caramba de regularização de imóveis. Né? Porque não para. Sempre vai ter compra e venda, desmembramento. Né? Não é só na matrícula. Né? E se for na matrícula, vai exigir esses cadastros. Né? Inclusive, Murilo, nessa busca que você fez aí agora, tem essas surpresas de dívida, né? Que agora é pequenininha, mas poderia ser uma coisa bem maior. Poderia ser uma coisa maior. E olha só, e vamos desvendando esse mistério aqui. Tem CCIR, já tem CCIR. Tá? Sim. E aí, isso aqui já é um serviço, tá? Entendi. O CCIR já é um serviço. Ó, já emitiu o CCIR para você aqui. Ah, sim. Que você não tinha. Mas ele tem CCIR desatualizado. Votação desatualizada. Se tivesse atualizado, a gente vai precisar atualizar, né? Tá em seu nome aí. Pronto, então estamos desvendando esse mistério aqui. Tá? Tem CCIR, tem ITR. Já o ITR aqui que você mandou,
Deixa eu dar uma olhada aqui. Está em nome de uma outra pessoa, não é isso? Eu acho que você mandou aqui, né? Ana Carolina, é. Está em nome de Ana Carolina. Isso. Mas tem 14,5. Ou seja, essa Ana Carolina é antes dele? Isso. Olha só. E esse CCIR você emitiu quando esse TR aqui? Já tem muito tempo ou foi ele que... Deixa eu ver. Não fui eu, não. 2012. 2012. Anota esse número do NIF aqui, ó, que eu vou te pedir, tá? Vamos lá emitir essa certidão. Tá vendo minha tela aí, né? Tô. Vamos ver essa certidão desse NIF para ver se está em nome dela ainda, tá? Ok. Olha, pessoal, esses serviços aí, só esses serviços aqui você já pode cobrar, tá? E qualquer pessoa pode fazer. Vamos tentar desvendar esses mistérios aqui. E esse é o diagnóstico do combo rural, o diagnóstico da regularização, para a gente dar esse parecer para o nosso cliente e a gente saber o que vai fazer. Por exemplo, ali a Carla já sabe, tem que atualizar essa CIR. Ela já sabe disso, que é um serviço. Eu vou aqui, ó, em certidão do imóvel, tá vendo? Ok. Tá gravada essa live aqui, tá? Então, fique tranquila que depois você pode ver. Me diga aí o número do NIF. 33 33 87 87 97 97 37. 37. Ó, já baixou aqui, tá vendo? Vamos abrir agora. Tá em seu nome. Já mudou, tá? Dela, mudou para você. Por que mudou para mim e não para ele? Pois é, porque não foi passado para ele ainda. Estava em seu nome. E aí tem que passar para o nome dele. Mas a gente vai resolver. Vamos resolver. Tá? Ok. Então, o que é que a gente viu aqui? Que tem NIF em nome de outro proprietário. Estamos desvendando esse mistério. Eu vou mandar esses documentos para você, tá? Ok. Vamos lá. E agora a gente já começa a ter uma ideia da documentação, né? E olha só. Essa etapa 1 é justamente isso. Analisar a documentação que você tem, né? Tudo. Analisar e colocar tudo em pauta. Qual a área? É uma área registrada? É uma área de posse justo título? É uma área de posse? Qual o documento que ele tem? Ele tem medição? Ele não tem? Ele tem CCIR? Ele tem K? Ele não tem? É? Então, são essas perguntas que você tem que fazer para ele, né? Para a gente ter a ideia do que ele precisa. Então, a gente agora já começa a ter uma clareza do que o imóvel rural tem. Porque a gente precisa saber o que o imóvel rural tem para a gente mostrar para ele o que é que ele tem que fazer. Tá? Okay. Inclusive, algumas pessoas cobram por esse serviço, só para fazer esse diagnóstico. Tá? A gente aqui indica que aquele profissional não cobre e gere valor para aquele proprietário. Né? Porque gerando valor, com certeza ele deve aumentar as chances de fechar aquela proposta. Tá? Mas você vê aí que é um serviço técnico, né? Gastamos alguns minutos aqui. Logicamente, algumas pessoas vão gastar mais tempo, como a gente tem uma facilidade maior, foi mais rápido aqui, né? Mas já é um serviço isso aqui e já pode ser cobrado, tá? Então, no diagnóstico, a gente traz essa etapa aí, que é a etapa 1, tá? E a gente traz essa segunda etapa que a gente já fez um pouco aqui, que é a etapa 2. Etapa 2 aqui, que são as pesquisas nos sistemas cadastrais. Tá?
essa etapa 2 aqui, né? Você está vendo? Sim. Pesquisa nas bases e sistemas cadastrais. Eu dei uma pesquisada aqui rápida no SNCR, e dei uma pesquisada aqui no site da Receita Federal para emitir essa certidão negativa, já que a gente tinha o número do NIF. Ok? Como ele não tem nenhuma medição, né, não tem nenhuma informação visual do imóvel, a gente não consegue nem consultar na base do cadastro ambiental rural e do georreferenciamento para ver se tem algo por lá, tá? Então, essa etapa aqui a gente não fez, ok? Porque ele não tem nenhuma medição do imóvel. Se tivesse, a gente poderia fazer essa etapa também, para a gente melhorar o nosso diagnóstico, tá? Uhum. Mas não é algo obrigatório, não, né? Mas são mais informações que a gente pode ter ali. E aí, a nossa terceira etapa é montar esse diagnóstico. E o que é que a gente precisa saber ao final do diagnóstico? Primeira pergunta: como está a documentação? A gente já consegue saber hoje como está a documentação do imóvel rural dele, a partir das informações que você trouxe e que a gente achou. Como está a realidade de campo hoje? Você me disse, não, a realidade de campo é que ele mora no imóvel e ele tem a posse do imóvel por 12 anos. Essa é o que é hoje, né? Pode ser diferente, tá? O que está representado no documento pode ser algo diferente da posse, ou seja, ele pode ter lá uma outra pessoa morando, né? Então, cada caso é um caso, tá? E como é que ele pretende que fique? Ele pretende que o imóvel fique em nome dele e que a documentação que ele tem reflita o que ele tem em campo, né? A gente precisa fazer isso, né? Que a documentação reflita a realidade em campo. E aí torna o imóvel totalmente irregular. Tá? E todos esses cadastros a gente faz para isso, para que reflita o que está no documento, o que está em campo. E a quarta etapa, a partir desse diagnóstico, é passar o orçamento para o seu cliente. Mas agora vamos entender o que você vai precisar fazer. Tá? Vamos entender o que você vai precisar fazer aqui. Vou colocar aqui e vamos lá. Olha só. A partir desse diagnóstico, a gente vê que ele pode ser uma área passível de uso capião, pelo que a gente analisou aqui, tá? Sim. Ok. Dos documentos. Tá? Então, olha só. Primeira coisa. Aí eu vou dar aqui o passo a passo. Vou dar aqui agora que a gente chama aqui de prescrição. Eu vou fazer duas coisas aqui, tá? Ó, o que é que você tem que fazer para ele? Um laudo de uso capião. Um laudo especializado para uso capião. E esse laudo contém o quê? Contém tudo o que ele precisa para dar entrada no uso capião dele. Tá? E aí, qual passo a passo você vai seguir aqui, tá? Vamos lá. Você já pode, tá? Você já pode atualizar. Você já vai, né? Atualizar CCIR, tá? Para estar apenas em nome dele, tá? Okay. Esse serviço, atualizar CCIR, é o serviço que você vai fazer. Atualizar ITR e vincular CCIR com ITR. Esse é um serviço. Ok. Isso aí você pode fazer daí de sua casa, do cômodo de sua casa. Tá bom? Ótimo. Ok.
E para você fazer isso, você vai ter que entrar na senha do .gov dele, entrar no SNCR e atualizar aquele CCIR que tem lá. Tirando o seu nome, né? E apenas colocando o nome dele. Passando pro dele, ok. Passando pro dele. Aí depois que você fizer isso, né? Você vai entrar no... Estou vendo aqui bastante. Você vai entrar no site do CNIE e você vai vincular com esse NIF que já existe. Aí os dados que tem do CCIR vai atualizar os dados do NIF. Ok. E aí você vai fazer esse serviço. Quando você vincular, você já vai vincular e atualizar. Tá? Então ele vai estar com CCIR, TR e CNIE atualizado. Perfeito. Pronto. Esse é um serviço. Um outro serviço que ele precisa fazer, tá? Que compõe um laudo de uso capião, é o cadastro ambiental rural, obrigatório para todo imóvel rural. Tá? Cadastro ambiental rural, que ele não tem. Né? Pelo menos ele falou que não tem. Não apresentou nenhum documento. E o georreferenciamento. Georreferenciamento da área. Por quê? Porque ele não sabe exatamente qual a área que ele tem. Porque ele tem documentos antigos, né, que chegam à área de 14,5 hectares. Mas são documentos antigos, ou seja, ele não sabe exatamente. Né? Não tem nenhuma planta, nenhuma medição que mostre ali as coordenadas, os confrontantes, tá? Então, Entendi. o ideal é ele fazer um georreferenciamento aqui para confirmar a área dele e atualizar todos os cadastros posteriormente. Tá? Aí eu vou colocar aqui planta, memorial descritivo. Inclusive, você que é corretora de imóveis, o ideal é que ele compre algum imóvel, né? Sabendo exatamente a área, né? Sim, sim. Porque ele pode... Eu já vi vários casos, tá? De proprietário achar que tem 750 hectares, na verdade tem 700. Achar que tem 80 hectares e quando a gente for medir tem 40. Entendo. Né? E às vezes tem o tipo de contrato, né? Você entende muito bem que você compra não pela área, né? Você compra pelo Pelo que está no contrato. Pelo que está no contrato, né? Mas mesmo assim, né? Uma mudança de área expressiva pode dar alguns problemas. E esse georreferenciamento pode se fazer aquelas parcerias que vocês indicam, né? Perfeito. Aqui, o ideal, tá? É você fazer parcerias aqui, tá? Parceria de preferência na comunidade do Pombo Rural. E aqui, você pode dar o orçamento para ele. O ideal é que você já dê tudo junto. Sim. Então, aqui, você vai orçar aqui, ó, com aquele seu parceiro, tá? Orçar esse serviço, tá? E você também pode orçar com o CAR. Ou então você pode, com esses dados, você mesmo fazer o CAR. Tá? Você tem essas duas opções. Ok. No cadastro ambiental rural. Aí você vai ter que entender alguns conceitos técnicos ali que a gente traz no módulo, mas é possível, tá? Ok? Beleza? Ok, entendi. Então essa parceria do georreferenciamento seria com vocês? Não, porque a gente está um pouquinho longe de vocês, tá? Senão a gente ficaria muito feliz em fazer. Que pena. Mas a gente traz aí, primeira coisa, procurar na comunidade do Pombo Rural, tá? Coloca lá, ó, tenho esse serviço de georreferenciamento para fazer no município de tal. Tem alguém aqui credenciado que faz parte da comunidade nessa região. Você coloca isso lá no Facebook. Tá? Geralmente vai ter alguém falando, não, eu moro aqui perto, a gente pode fazer parcerias. Tá?
Porque o ideal é que faça da parte da comunidade do Comboral, porque já entende essa questão da regularização completa e já pode fazer parcerias para vocês com outros serviços. Já fica muito mais fácil. Perfeito. Tá? E você também pode procurar aí os credenciados junto ao INCRA. Tá? Também, que é para que junto ao CIGEF, tá? Você está vendo minha tela aí? O que você está vendo? Sim, sim. Você está vendo minha tela, né? Eu vou... Ó, e o professor Ebert aqui perguntou, tem como emitir o CCR sem o código do imóvel rural? Não. Você viu ali, né? Não pode emitir CCR sem o código do imóvel rural e sem o CPF do titular, tá? E sem o município que ele está. São aquelas informações ali, professor, que pede. Eu ia ver aqui, eu ia te mostrar o CIGEF aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui no próprio CIGEF, tá? Como uma segunda opção para você encontrar um parceiro credenciado para fazer o serviço de georreferenciamento. Ok. Vou aqui, ó, abrir aqui. Você pode vir aqui, ó, CIGEF, tá? Sistema de gestão fundiária. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Se meu token aqui, geralmente eu já entro direto. Aqui. Ele está falando que eu vou fazer o login como certificado. Mas você vem aqui, ó, esse é o site do CIGEF, tá vendo? Sim. Aí você pode vir aqui, ó, consultar credenciados. Esses são profissionais que estão habilitados para fazer serviço de certificação de imóvel rural. Tá? Ótimo. O ideal é que você faça parceria com um profissional que já é credenciado, porque se precisar da certificação, ele faz também. As áreas acima de 100 hectares hoje precisam da certificação. Esse imóvel é abaixo de 100 hectares. Tá? Mas o que a gente diz? Contrate já um profissional credenciado, porque se precisar posteriormente da certificação, ele faz. Ou então você já pode certificar o imóvel também, que seria o ideal. Tá? Você já pode solicitar o orçamento para fazer a certificação desse imóvel. E aí, ó, você vem aqui e procura por Rio de Janeiro. Eu vou pesquisar aqui pelo Rio de Janeiro, tá? Aí você vai achar, ó, diversos proprietários no Rio de Janeiro, tá vendo? Sim. Diversos proprietários no Rio de Janeiro. Alguns têm advertência, tá vendo? Ou seja, fez algo que não está recomendado ali nos manuais, tá? Entendi. E o INCRA dá algumas advertências, tá? Ok? Então, esses aqui têm advertência. Mas não necessariamente quer dizer que o cara fez algo totalmente errado, né? Isso quer dizer que ele também está trabalhando, né? Quem não é punido, não. Quem não, assim, quem certifica muitas áreas mesmo, uma hora ou outra pode falhar em alguma coisa, né? Entendi. Uhum. Mas o ideal é que você encontre mais pessoas com menos advertência. O município é Miguel Pereira. Miguel Pereira. Aí você pode pesquisar aqui, ó, pelo seu município também. Miguel Pereira. Aqui é o Miguel Pereira, tá? Quantos mil habitantes tem aí? Uns 25 a 30 mil. Tá, vamos ver se a gente tem algum credenciado lá na região. Ó, nenhum, tá vendo? Nenhum. Porque são poucos profissionais, tá? Você não vai encontrar muitos, não. Entendi. Me diga um outro município que é maior aí, que é próximo daí. Vassouras. Aí você vem aqui, você pode selecionar pelo Rio e especificar pelo município, tá vendo? Uhum, interessante. Vassouras já encontramos dois, tá vendo? Um engenheiro agrimensor
e o engenheiro civil. Aqui já tem o número dele, tá vendo? E o outro cidadão aqui só botou o e-mail. Não botou o número. Ok. Vacilou. Aí aqui, ó, eu posso, por exemplo, consultar, ó, vou vir aqui, vou vir nesse Hugo, tá? Pessoal, isso é dado público, tá? Sim. Isso é dado público, qualquer pessoa pode consultar. Não tenho acesso aqui a nada demais aqui, tá? Eu posso vir consultar. E essa é uma forma, pessoal, para você aí que pode fazer parceria com esse profissional do georreferenciamento, tá? Eu posso consultar aqui, ó, parcelas. Aí eu vou colocar aqui, ó, código do credenciado. O que é que são parcelas? São imóveis rurais, que ele já fez algum trabalho. Eu vou pesquisar aqui, ó. Ele tem 18 áreas, tá vendo? 18 áreas que ele fez certificação, tá? Então, é um cara que já tem uma experiência aqui. Ok? Então, seria uma boa possibilidade de contato. Com certeza. Tá? Sim. Pronto. Mas, voltando aqui, a primeira coisa que a gente indicaria, tá? Seria você fazer uma parceria com a comunidade do Combo Rural. Porque já entende todo esse processo aí, tá? Mas a gente está mostrando aqui que há diversos profissionais do Brasil todo. Tá? Se a gente estivesse perto de você, a gente adoraria fazer parceria também. Seria ótimo. Voltando aqui ao nosso diagnóstico, para a gente concluir, tá? Já está, inclusive, já cheguei no meu horário da outra live, que é uns 5 minutos apenas. Você vai orçar esse serviço do georreferenciamento e já orça também com o cadastro ambiental rural. Tá? Ok. Então, ó, eu quero uma área para você fazer o cadastro ambiental rural, georreferenciamento, uma área de 14,5 hectares. Tá? Ele não vai conseguir fazer a certificação, porque não é uma área registrada. Mas aí você vai falar, a gente quer entrar com o processo de regularização e, posteriormente, eu vou querer essa certificação do imóvel rural também. Aí já faz o orçamento já para isso. Ótimo. Tá? Uhum. E aí, com isso tudo, né, você constrói o laudo de uso capião. Aqui também tem alguns outros serviços que ele vai fazer, tá? Que essa parceria vai fazer, que é carta de confrontante, requerimento, tá? Então, geralmente, carta de confrontantes, que são de confrontantes, que tudo isso aí você vai englobar nesse laudo de uso capião, que é esse laudo que o proprietário, que o advogado precisa para entrar com ação de uso capião. Tá? Então, olha só, você pode fechar o seu serviço com esse laudo, tá? Você pode fechar esse serviço com esse laudo. Ou você também pode fechar esse serviço, você vai oferecer esse laudo para ele, tá? Esse laudo você não vai dar o seu orçamento sem saber esse orçamento aqui, quanto o cara está cobrando, tá? Ok. Porque você vai fazer esse serviço e esse serviço aqui, né? Agregar a esse serviço, tá? E você vai chegar ao seu preço. Ok? Ok. Você pode, e aí a gente indica, né? Você pode chegar até 65% do preço cobrado aqui pelo georreferenciamento. A gente indica aqui, tá? 65%, né? Mas, com o Combo você gera tanto valor para o seu cliente, né? Pode ser menos em alguns casos, pode ser mais, depende da região, tá? Entendi. Inclusive, esse cliente, que foi o meu primeiro, né? Ele já me indicou 3 pessoas já. Sim. Que legal, que legal. Então, você vai fazer esse mesmo passo a passo aqui que eu estou mostrando para você. Tá? Sim. Esse mesmo passo a passo aqui. E aí, só para a gente concluir, esse laudo especializado aqui, esse é um laudo que você vai ter a regularidade do seu imóvel. Você está dando o que ele precisa ali, mesmo sendo uma posse. Tá? Entendi. E aí, para ele dar entrada, para ter a matrícula, ele vai ter que ter tudo isso aqui. Porque para
o advogado dá entrada no uso campeão dele, e aí só o advogado pode fazer isso, e aí todos os advogados que estão assistindo aí, né, eles sabem disso, lá no provimento 65 vai precisar dessas informações aqui para respaldar o laudo de uso campeão dele, né? A ação de uso campeão dele, junto à ata notarial, tá? Okay. Você pode fazer uma parceria também com um advogado. Perfeito. Porque aí você pode fechar 2 serviços aí, né? Aí depende, você pode indicar ou fazer parceria com esse advogado. Você pode oferecer esse serviço já com tudo junto, o laudo já com a entrada do processo de uso campeão, né? Logicamente, você não pode garantir nada para ele, que ele vai ter a matrícula dele. É um procedimento, né? Tá? E quem vai julgar vai ser o cartório de registro de imóveis. A tendência é que você, fazendo tudo isso aí, a tendência é que dê positivo. Perfeito. Tá? Ok. Mas é que nem qualquer processo que você for entrar. Você não garante que vai dar êxito, né? E o advogado especialista vai lhe indicar isso. Então, o ideal é que você tenha um advogado, parceiro seu também. Então, você tendo esse advogado parceiro e você tendo esse parceiro no georreferenciamento aí, né, você vai estar com as parcerias para você executar a regulação completa. E você vai focar muito no que você vai ter mais tempo, tá? Para focar no que você precisa, que é ter mais clientes, né? Então, você entendendo o que é a regulação completa, entendendo como é que você pode trazer isso para ele, você fazendo as parcerias corretas, acaba que você sobra mais tempo para você ter mais clientes. Olha só, se você fechar esse serviço aí e conseguir a regularidade desse cliente, olha quantos clientes você vai ter na sua região, né? E quem tem, você sabe muito bem que quem tem aquele cliente é a coisa mais importante, é o cliente, né? Sim, sim. Então, pelo que eu entendo, você tem clientes, você conhece clientes, você sabe executar estratégia de marketing, então você tem esse futuro bem grande pela frente aí. É verdade. Tá? E com toda essa ajuda do combo rural, com certeza, mais fácil. É isso aí, tá? Então, esse é o posicionamento que você vai precisar ter, né, para esse cliente. Perfeito. Tá? Então, é isso. Ok? E aí você vai passar esse orçamento para ele. Dá uma olhada no modelo de proposta técnica que a gente tem lá no bônus modelos, tá? Tá, vou dar uma olhada. Tem muito modelo lá, já tá praticamente pronto ali, como é que você tem que passar para o seu cliente. Mas antes disso, orça esses serviços aqui para agregar aos seus serviços de atualização cadastral, e também montar uma parceria com esse profissional do direito aí. Com certeza tem muitos profissionais aí querendo fazer parcerias. Tá? Ah, sim. É isso, Alia Carla. Tem alguma pergunta? Não, tá ótimo. Foi bem esclarecedor. E me sinto até mais confiante para poder falar com os outros clientes também. Com certeza. Que legal, que legal. Algumas aulas estão sendo colocadas na plataforma, tá? Ótimo. Muitas coisas que a gente discute aqui, coisas que a gente vê que a gente está precisando disso aqui, a gente coloca novas aulas, os cadastros mudam, tá? Então alguns botões ali podem estar diferentes, mas a gente sempre está atento ali para a atualização das aulas que a gente tem para fazer. Para que a gente segue um ritmo ali de atualização também, para sempre manter o curso atualizado, tá? Qualquer dúvida, você tem o nosso contato do nosso suporte, tá? Sim. E aí tenta fazer essa parceria, elaborar essa proposta de preço para esse cliente, tá? Para a gente tentar fechar esse combo rural aí e já executar esse primeiro. Com certeza. Obrigada, tá, Murilo? Foi ótimo. Você falou Murilo todas as vezes aí, não tem problema. Eu não me importo.
mas eu sou muito mais bonito que ele, né? Então, viu? Tá, mas você entende, Santiago. Entendi. Tá. Obrigada, tá, pela ajuda, foi ótimo. Que legal. Bom falar com você, bom conhecer você e obrigado por acompanhar a gente há tanto tempo e hoje estar aqui com a gente aqui. Não largo mais. Tchau, fica com Deus. Obrigado, Arlia Carla. Tchau. Tchau. Então, pessoal, vocês viram aí um bate-papo com a Arlia Carla, da comunidade do Combo Rural. Ela que está nesses primeiros passos aí, tá? Para fechar os seus primeiros serviços, começando do zero aí na regularização de imóveis rurais, né? Então, a gente tentou orientar ela aqui da melhor maneira possível.